Vocês já estão cansados de saber que Tóquio é uma cidade de muitos becos. E que alguns desses becos, que são os chamados yokochos, são alguns dos lugares mais antigos de Tóquio, né? Foram construídos no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente durante os anos 50. Naquela época, essas vielas foram construídas para facilitar o comércio clandestino de mercadorias contrabandeadas que ainda estavam em falta depois da guerra. E hoje em dia, esses becos são cheios de estabelecimentos escondidos, principalmente bares e restaurantes mais tradicionais, os chamados izakayas. Quase todos os yokochos são lugares muito fotogênicos, né? E até por isso eles sempre serviram de inspiração para ilustrações, para animações e até para filmes. Alguns deles ficaram tão famosos nas redes sociais que viraram pontos turísticos mesmo, né? Que nem o Omoide Yokocho em Shinjuku e o Nombe Yokocho em Shibuya, que são os dois mais famosos. Mas tem um deles no coração de Kabukicho, que é o maior distrito da luz vermelha do mundo. É também o bairro mais internacional de todo o Japão e com a maior atividade da Yakuza em Tóquio, que eu geralmente trato como sendo o meu preferido. O nome desse beco é Omoide no Nukemichi, a passagem secreta das memórias, ou a brecha das memórias, para ficar mais curto. Quem acompanha meu canal já está cansado de saber sobre esse lugar, porque eu estou sempre passando por ele. Mas quanto mais eu frequento esse beco, mais eu me convenço de que provavelmente esse cantinho, que deve ter uns 80 metros quadrados de tamanho no centro da maior cidade do mundo, é um dos lugares mais cyberpunk do planeta. E hoje eu vou explicar por quê. Só que para isso a gente primeiro tem que entender o que é cyberpunk. Cyberpunk é um subgênero de ficção científica que é geralmente sintetizado pela máxima high-tech, low-life, né? Ou seja, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. As histórias cyberpunk geralmente se passam em um futuro próximo, em metrópoles altamente tecnológicas, mas cheias de problemas sociais. Desigualdade, poluição, solidão, superpopulação, hiperurbanização, mas tudo enfeitado com muito LED, enfeitado com muito neon, para tentar desviar a atenção das pessoas dos problemas reais. Os mundos cyberpunk geralmente são governados por megacorporações que são tão grandes e tão poderosas que elas passam a assumir elas próprias as funções do Estado. São sociedades onde o monopólio da violência é orientado única e exclusivamente para a geração de lucro privado desses grandes conglomerados corporativos. A principal crítica do cyberpunk nesse sentido é demonstrar que o avanço científico e tecnológico não é necessariamente sinônimo de progresso social. Quando o desenvolvimento científico é pautado pelos interesses dessas grandes corporações, a finalidade da tecnologia sempre vai ser produzir mais lucro e não necessariamente melhorar as condições de vida das pessoas. É o chamado capitalismo tardio, uma crise de reprodução do valor, um estágio em que os grandes monopólios percebem que, ao invés de desenvolver produtos e serviços que supram as necessidades das pessoas, é mais lucrativo para eles criar necessidades artificiais nas pessoas por meio da propaganda, por meio da ideologia, para que as pessoas consumam coisas que elas não precisam realmente. Esse consumo excessivo coloca a sociedade em uma espécie de ciclo vicioso, né? Onde a aparência tem muito mais valor do que a substância. Os produtos são projetados para terem uma vida útil cada vez mais limitada
incentivando os consumidores a comprar versões novas regularmente para se manterem dentro do status. Nesse cenário, as pessoas mais pobres, principalmente, que não têm dinheiro para trocar de aparelho todo ano, são obrigadas a ser criativas para conseguir tirar alguma funcionalidade do obsoleto, alguma funcionalidade do fútil. Que nem o William Gibson diz que no Cyberpunk a rua encontra a sua utilidade para as coisas. O Cyberpunk surgiu no final da década de 80 e ganhou força nos anos 90, quando a Guerra Fria e a União Soviética estavam chegando ao fim. Depois da queda do Muro de Berlim, foi se instaurando aos poucos no mundo a completa e absoluta hegemonia liberal. O realismo capitalista, a noção de fim da história, a sensação que persiste na maioria de nós até hoje, de que o capitalismo não é perfeito, mas ele é tudo que a gente tem. Por isso o Cyberpunk é sempre tomado por uma aura pessimista, cínica, um humor sarcástico, uma distopia pós-moderna, onde se aceita que a vida é uma bosta e que nada pode ser feito para melhorar o mundo. Onde se reclama de tudo, mas não se propõe nada. Onde não existe verdade, nada tem valor e toda ideologia é ignorância, porque já não se percebe que esse próprio pensamento provém de uma ideologia que está tão arraigada na sociedade que já parece natural. Não existe certo nem errado, e a vida nada mais é do que uma série de pequenas disputas de poder. Que nem diz o Mike Pondsmith, né? Cyberpunk não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar a si próprio. O advento da internet permite a expansão das grandes corporações para além das fronteiras geográficas e intensifica o fluxo internacional de capital, destruindo qualquer noção de nacionalismo. Os cultos à personalidade aos poucos se transformam em cultos a marcas e as bandeiras aos poucos vão sendo substituídas por logotipos. Ainda no final dos anos 80, também por decorrência da Guerra Fria, os avanços na cibernética, na engenharia genética e na inteligência artificial foram muito rápidos. Ganhou força na comunidade científica uma visão reducionista da vida, a impressão de que todos os processos biológicos que produzem um ser humano poderiam ser replicados em laboratório em algum momento, contanto que se compreendesse o funcionamento das menores partes do organismo. Essa depreciação da condição humana leva os autores cyberpunk a imaginar um futuro de ciência sem ética, onde a tecnologia é cada vez mais invasiva, cada vez mais alienadora e instrumentalizada pelas grandes corporações para perpetuar o consumo exacerbado em um mundo em que a vida é entendida apenas como mais um processo mecânico irreplicável. Que nem diz o Bruce Sterling, qualquer coisa que se possa fazer a um rato, se pode fazer a um ser humano. E podemos fazer quase tudo aos ratos. Isso é cyberpunk. Megacidades superpovoadas, geralmente em países desenvolvidos, culturalmente híbridas por decorrência da globalização, onde milhões e milhões de imigrantes se arriscam atrás de oportunidades e, no fim, se contentam com uma vida marginalizada em troca de pequenas doses de tecnologia e entretenimento. Uma sociedade líquida, conectada, mas altamente individualista. Cidades improvisadas, deterioradas, sombrias. Poluição visual, sonora e ambiental, alimentada pela ilusão de acúmulo infinito em uma natureza finita. E aqui, na brecha das memórias, a ficção se torna realidade. Eu não tive dúvida desde a primeira vez em que eu joguei o Cyberpunk 2077. Eu já conhecia esse beco quando o jogo lançou, e eu logo tive certeza de que alguns cenários do jogo, principalmente na região de Kabuki, de Night City, foram
sem sombra de dúvidas, inspirados nesse tipo de lugar aqui. Bares improvisados em barracos de zinco, restaurantes tão apertados que as ruas são usadas de cozinha e armazém, gatos de fiação, telhas improvisadas, canos de gás, grafite e lanternas de papel para todo lado. Na falta de espaço, as caixas de eletricidade e as fiações que alimentam os painéis de LED ficam à mostra nas paredes. Aliás, quem me acompanha mais de perto sabe o quão comuns são incêndios em becos que nem esse daqui, né? Por conta da proximidade das construções e da precariedade das instalações elétricas, até por serem construções tão antigas, né? A maioria desses becos tem mais de 50 anos. Esse beco em específico, o Omoide no Nukemichi, foi construído em 1951, quando Tóquio ainda estava se recuperando dos bombardeios que os Estados Unidos realizaram em 1945. A região aqui de Kabukicho foi completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o milagre econômico dos anos 80, a cidade foi crescendo em torno desse beco, principalmente quando os comerciantes chineses começaram a comprar as terras que estavam sem uso aqui na região. Com a ascensão econômica do Japão e o superdesenvolvimento urbano de Tóquio, essas vielas acabaram ficando completamente soterradas no meio dos arranha-céus de Kabukicho. Na verdade, já é de se esperar que, num futuro próximo, esse pequeno labirinto de becos também seja demolido para a construção de mais algum arranha-céu, né? Hoje, os andares superiores do beco são moradias, muitas vezes construídas como anexos irregulares. As construções cruzam as vielas de um lado para o outro, fechando o teto e deixando o ambiente escuro mesmo durante o dia. Todo o quarteirão em torno desse beco é repleto de boates e estabelecimentos de entretenimento adulto, a maioria deles administrados pela Yakuza ou por grupos africanos, principalmente nigerianos, que imigraram para o Japão nos anos 90 para trabalhar nas fábricas, mas que acabaram achando uma oportunidade no ramo adulto de Tóquio nos anos 90, quando os chineses faliram por conta do estouro da bolha econômica, né? Esses grupos africanos geralmente trabalham com meninas de países pobres do Sudeste Asiático que imigram para o Japão atrás de condições melhores de vida e acabam no ramo do entretenimento adulto e da prostituição. Shinjuku, sendo o maior centro comercial de Tóquio, tem, logicamente, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Esse beco, por ser um cantinho um pouco mais precarizado, com as construções antigas e bem apertadas, né, acaba tendo aluguéis um pouco abaixo da média da região. Isso acaba atraindo muitos imigrantes, não só para morar nos andares superiores, mas para abrirem os seus estabelecimentos aqui. Até porque, apesar desse beco ser bem escondido, essa ainda é uma das áreas comerciais mais movimentadas do mundo todo, né? Nesse beco atualmente tem 2 restaurantes chineses, um restaurante mexicano, uma casa de curry indiano e uma sala de oração islâmica. Além, lógico, dos izakaya japoneses tradicionais, tudo amontoado no mesmo lugar. Basta ficar por alguns minutos nesse lugar para escutar pessoas conversando e músicas tocando em diversos idiomas diferentes. Durante os horários de oração é comum ver os homens vestindo a shesha e as mulheres vestindo o hijab, né, que são os trajes de oração. E às vezes dá para escutar o pessoal cantando em árabe dentro do prédio também. Em 1994, um acerto de contas entre as tríades de Xangai e Pequim, a máfia chinesa, né, deixaram 3 pessoas mortas em um restaurante chinês aqui nesse beco. Os mafiosos foram esquartejados dentro do restaurante por uma faca de combate japonesa. Esse caso ficou conhecido como o incidente de Seiryu-to,
Seiryu-to significa, ao pé da letra, a lâmina do dragão azul, que é o nome da faca que foi usada no crime. Na rua atrás do beco também fica o Café Parisienne, que é um café francês em que um membro da Yakuza foi morto a tiros pela máfia chinesa em 2002 por causa de uma disputa de território. Esse incidente mudou completamente a correlação de poder do crime organizado em Kabukicho. Ao contrário do que muita gente pensa, a Yakuza não é uma instituição ilegal no Japão, né? O governo já chegou a se referir a eles como um mal necessário. Eles inclusive têm escritórios registrados, espalhados por toda a cidade, e a maioria deles, lógico, fica aqui, em Kabukicho. Às vezes você consegue encontrar os endereços dos escritórios da Yakuza até no Google, como se fossem estabelecimentos comuns, tá ligado? O outro restaurante chinês que tem no beco é famoso por servir comidas mais exóticas, principalmente insetos e aracnídeos. Esteticamente falando, existem outros lugares parecidos com esse em Tóquio que lembram, inclusive, os becos da antiga favela murada de Kowloon em Hong Kong, que foi demolida em 1993 e que é geralmente considerada como o lugar mais cyberpunk que já existiu. E mesmo em outros lugares do mundo, principalmente em Hong Kong ou até nas favelas do Brasil mesmo ou em países do Sudeste Asiático, com certeza existem lugares esteticamente parecidos com esse. Assim como também tem, lógico, diversos lugares no mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde pessoas de diversas culturas convivem lado a lado no ambiente urbano, mas é justamente a combinação de conceito e estética que mais me pega nesse lugar. As luzes, as placas em vários idiomas, a mistura de culturas, as construções deterioradas, o fato dessas vielas ficarem nas profundezas de um distrito da luz vermelha, cercadas por casas de prostituição e escritórios da máfia, tudo isso em uma das cidades mais tecnológicas e melancólicas do mundo. Todas essas especificidades produzem nesse lugar uma aura, uma ambientação cyberpunk que eu nunca vi em nenhum outro lugar, principalmente em dias de chuva, né? Japoneses, árabes, indianos, chineses, nigerianos, filipinos, vietnamitas, fora os muitos turistas, né, americanos e europeus que vira e mexe aparecem por aqui. Enfim, esse é um vislumbre do que os autores imaginaram que o futuro seria. E mais do que isso, né, um vislumbre do que todas as grandes cidades do mundo talvez se tornem em um futuro cada vez mais próximo. Provavelmente, o lugar mais cyberpunk do mundo. Só para lembrar que meu livro Cyberpunk de ficção científica está vendendo lá na Amazon, os links estão aí na descrição. O pessoal que está lendo está gostando bastante. É uma história, boa parte da história se passa aqui em Tóquio, inclusive nesses ambientes, nesses becos que eu mostrei aqui nesse vídeo. E é isso, mano. Disponível na versão impressa, na versão digital. A versão que mais me ajuda é a versão digital, tá? Apesar dela ser bem mais barata, né? Tipo assim, é um quarto. A versão digital é tipo um quarto do valor da impressa, mas vem mais dinheiro pra mim por meio da digital do que da impressa, porque a porcentagem que eu recebo é muito maior, tá ligado? Então, se você quiser me ajudar financeiramente, se ajude também financeiramente e compre a versão digital, que ela é bem mais barata e vem mais dinheiro pra mim, tá ligado? Mas, se você prefere a versão impressa, né? Tem muita gente que prefere ler o livro impresso, tem a versão impressa também disponível lá. Mas, assim, não compra o bagulho pra me ajudar não, tá ligado? Compra o bagulho porque se você gostar realmente de ficção científica, se você gostar de cyberpunk, eu tô falando que realmente a história é boa, é bem desenvolvida, todo mundo que tá lendo tá gostando bastante, então se você gosta desse gênero, se você gosta desse tipo de ambiente, desse tipo de história, você provavelmente vai gostar desse livro também, independente de ter sido eu que escrevi ou não, tá ligado? E é isso, obrigado por ter assistido o vídeo aí e é nóis, mano. Falou!